Amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Pode se assentar. Uau, quantos aqui sentiram muita presença de Deus já? Cara, nós vimos pessoas sendo incendiadas, pessoas sendo curadas, Deus tocando pessoas com problema de audição, tocando famílias. Eu vi mais ou menos 11 ou 12 pessoas aceitando Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? O culto já poderia acabar aqui, mas ainda tem mais. Eu amo Jesus porque quanto mais nós temos fome, mais Ele coloca um banquete à nossa frente. Aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Quem está com sede ainda? Vai ser uma noite que vai impactar a sua vida. Nós estamos encerrando a série. Nós estamos encerrando a série sobre avivamento e reforma. Quantos foram abençoados ao longo dessa série? Se você não assistiu alguma delas, você pode acompanhar no YouTube. E nós começamos essa série falando do despertar da igreja. Vocês lembram disso? Quem lembra do despertar da igreja? Não existe avivamento ou reforma sem o despertar da igreja. Deus sempre desperta os seus filhos para liberar um avivamento na terra. Foi assim com todos os avivalistas. Nós falamos sobre William Seymour, Evan Roberts, John D. Lake. John D. Lake, ele escreve uma experiência que ele tem, e eu sei que muitos passaram por isso hoje. Ele escreve que quando ele teve um encontro com Jesus, ele sentia ondas da santa glória passando pelo corpo dele. E Deus levanta aquele homem para ser um avivalista. Na segunda mensagem nós falamos sobre uma grande onda de salvação. Vocês lembram disso? Sempre que Deus desperta uma igreja, existe uma grande onda de salvação de almas. Existem milhares e milhões de pessoas que se entregam a Jesus, como os nossos irmãos hoje se entregaram a Jesus. E essa grande onda de salvação é um cumprimento de Marcos 16. A palavra de Deus diz em Marcos 16: ide por todo mundo. Diga comigo, ide por todo mundo. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala, ide por todo mundo. Agora olha para ela e fala, eu declaro, em nome de Jesus, passagens aéreas sobre a sua vida, para que você vá por todo mundo e pregue o evangelho para toda criatura, e os sinais te acompanharão, em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu alguma passagem aérea aí, levanta a mão. Glória a Deus. Eu vejo México, El Salvador, Europa, Argentina. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O terceiro ponto de um avivamento sustentável. Quem lembra do terceiro ponto? Transformação de cultura. A gente colocou aqui, na verdade, discipulando nações. Se de um lado nós temos Marcos 16, a grande comissão, debaixo da perspectiva de Marcos, ide por todo mundo e pregai para todo mundo. Nós temos do outro lado Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todo avivamento genuíno e bíblico que foi liberado sobre a terra trouxe uma grande revolução em suas sociedades. Nós vemos a criminalidade baixando em Gales, policiais ficando desempregados, a taxa de alcoolismo baixando em 60%. Nós vimos então no avivamento em Almolonga, na Guatemala, quando Deus toca uma cidade de 20 mil habitantes, e o Senhor começa a produzir daquela cidade que era baseada em agricultura, Ele começa a produzir cenouras do tamanho de um antebraço. Imagina isso, você está indo no mercado lá no Carrefour para tua mãe, você pega uma cenoura, tipo, voltando para casa assim, literalmente a terra que mana leite e mel. Deus toca aquela cidade de maneira tão poderosa. Aquela cidade a economia daquela cidade era baseada na agricultura. Eles exportavam 4 caminhões por mês. Durante o avivamento eles começam a exportar 40 caminhões de verduras por semana. A economia daquela cidade tem um impacto em mais de 1000%. Existe uma transformação de sociedade que é liberada quando o avivamento toca as nações. Imagina daqui a alguns anos a corrupção sendo uma lembrança antiga da nossa nação. Imagina os seus amigos vindo para você dizendo, cara, você lembra quando o carnaval existia? Quantos podem dizer um amém para isso? Quantos acreditam nisso? Sabe por quê? Porque o evangelho não tem poder apenas para salvar o perdido, ele tem poder para redimir uma sociedade.
Isaías 61, versículo 4: reconstruirão as cidades antigamente assoladas. E se eu te falar que você nasceu para reconstruir uma cidade? Existem jovens aqui que nasceram para reconstruir cidades. Esse chamado está sobre você. Vira para a pessoa do seu lado, aquela que você tinha ignorado antes, e fala: você nasceu para construir uma cidade. O avivamento, ele transforma as nações. Eu não vou entrar nisso hoje, porque eu já preguei sobre isso. Você pode acompanhar depois na internet. Mas o quarto ponto que eu quero conversar e falar para você hoje, eu sei que vai afetar a sua vida profundamente, é o ponto que eu mais estava aguardando. O Senhor ministrou a minha vida profundamente através dessa mensagem. Eu sei que Ele vai falar com você. Eu quero que você mergulhe na Bíblia enquanto eu estiver lendo, enquanto eu estiver ensinando, porque eu tenho certeza que a sua vida depois de hoje nunca mais vai ser a mesma. Não é um papo de um pregador que quer te deixar tipo hype, super feliz. Eu tenho certeza que essa palavra vai destravar coisas em você. O quarto ponto que eu quero falar com você hoje é família e legado. Sabe por quê? Porque não existe propósito em restaurar uma sociedade sem restaurar as famílias que compõem uma sociedade. Miles Monroe, ele ensina que a sociedade, a família é o fundamento, é a base de todas as sociedades. E se você tem famílias saudáveis, você terá sociedades saudáveis. E na verdade, a maneira que Deus escolheu para estabelecer governo foi através da família. Você vai ver em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus faz o homem. Durante toda a criação, Deus diz uma frase. Quem lembra dessa frase? E disse Deus que isso era bom. No final de cada dia Deus falava: e disse Deus que isso era bom. Só tinha uma coisa na criação, e aqui eu estou falando antes da queda do homem, uma coisa que não era bom. Quem sabe o que era? Não é bom que o homem esteja só. Debaixo da criação perfeita de Deus, uma coisa não era boa: a falta de família. Ele coloca Eva do lado de Adão, e ele coloca então a incumbência para Adão, para que ele estabelecesse o governo de Deus ali no Éden. Ou seja, através da intimidade que Adão teria com Deus, ele poderia entender como que funciona o reino e estabelecer na terra exatamente como a cultura do céu funcionava. Ah, Dudu, mas o Adão pecou. Pecou. Mas veio o segundo Adão, o primogênito da criação, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu naquela cruz, Ele te purifica através do sangue dele, e você tem o mesmo acesso à presença de Deus que Adão tinha antes da queda do homem. Você parou para pensar nisso? Quando Adão esperava o fim da tarde para que Deus aparecesse, eles tivessem relacionamento, agora você tem um jardim dentro de você, que pode cultivar um estilo de vida de relacionamento com Deus. E a sua família pode trazer uma transformação social. Por que eu estou falando de família e legado? Porque Deus quer tocar a sociedade com certeza, mas Ele quer restaurar famílias. Ele quer levantar jovens que têm famílias saudáveis que apontarão para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a família é a maior ferramenta de Deus para passar uma mensagem para a próxima geração. Essa foi a estratégia que Deus deu aos israelitas: contem aos seus filhos a maneira que eu tirei vocês do Egito. Contem aos seus filhos aquilo que eu fiz com vocês quando eu livrei vocês da mão de Faraó. Quando eles passam pelo Rio Jordão, o que Deus fala? Construa um memorial. Diga comigo, memorial. O que é um memorial? É uma fonte de testemunhos. Quando você tiver uma família, você vai ter uma fonte de testemunhos, uma base de dados. E você vai juntar o seu filho de 5 anos de idade, e você vai falar: filho, um dia eu pedi a sua mãe em casamento, eu não tinha recursos, e o Senhor trouxe recursos sobrenaturais, nós casamos e hoje somos uma família saudável. Filho, um dia o Senhor me chamou para a África por 6 meses, e eu não tinha condição, o Senhor trouxe passagens, eu fui para a África, e eu vi os cegos enxergando, os paralíticos se levantando, e por causa disso existe uma plataforma para que você seja muito mais de Deus do que o seu pai. Imagina como que seria a nossa nação com famílias saudáveis, onde a família e o teu pai fala para você o que é certo e o que é errado, e não o que a mídia fala, não o que os seus amigos na escola falam, mas o teu pai. Então, quando eu falo de cristianismo para você, nós estamos falando muito mais sobre um revezamento
do que sobre uma maratona onde você corre sozinho. Quantos aqui gostam das Olimpíadas? Nós tivemos Olimpíadas recentemente, e uma das provas que são mais assistidas das Olimpíadas é o revezamento 4x100 de natação. Quem que gosta de assistir? Tipo, os últimos anos não teve tanta graça, porque o Michael Phelps ganhava todas, mas geralmente é uma prova muito legal. Sabe por quê? Porque não interessa quão bom é uma pessoa, se ele não tiver uma equipe que vai caminhar e correr junto com ele. Sabia que o cristianismo tem muito mais a ver com o revezamento do que com uma prova onde você corre sozinho? Por que Jesus suporta a cruz? Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta diante dele. Qual que era a alegria de Jesus? Você. Porque enquanto ele passava por aquele sofrimento, enquanto ele via a cruz, enquanto ele estava no Getsemane, ele fala: Pai, afasta-te de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele olha para você. Ele olha para você, ele olha para você, ele olha para você, ele olha para cada um aqui, e ele diz: Pai, que seja feita a sua vontade, vai valer a pena, pela alegria que lhe estava proposta diante dele. Então eu quero te convidar hoje a viver cristianismo parando de pensar apenas em você. Viva cristianismo pensando nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos. Viva cristianismo pensando nas pessoas que serão impactadas na sua vida. Viva cristianismo pensando nos seus filhos espirituais. Fazei discípulos. Um cristão saudável, ele faz discípulos. Viva cristianismo pensando em posteridade. Abraão, olhe para os céus. Se é que você pode contar as estrelas, a sua descendência será ainda maior. Dudu, mas essa palavra não foi para Abraão? Foi. Quero te contar um segredo: você é herdeira de Abraão. Você é herdeiro de Abraão. Você é herdeiro de Abraão. Quando você aceita Jesus, você é como esse fruto que foi enxertado na vide, e você é herdeiro da promessa de Abraão. Você foi feito para gerar frutos, ou seja, gerar filhos espirituais, filhos naturais. Yes, Joshua está lá em casa. Sabe qual que vai ser a maior prova do meu sucesso? O sucesso do Joshua. Do que vale eu viajar para as nações, pregar o evangelho em um monte de igreja, e o Joshua não conhecer Jesus? Sabe o que eu creio? Que Deus restaura o mundo a partir de famílias. Quando Deus ele olha para o pecado no mundo, ele escolhe uma família. Noé, eu estou te colocando aqui, você vai construir uma arca, coloque a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O que ele está falando? Mas Noé, a reconstrução do mundo vai partir a partir da tua família. A tua família vai reconstruir o mundo. Existe uma necessidade na nossa geração para começar a pensar em legado. Sabe por quê? Porque legado não é um negócio que você pensa quando você tem 89 anos de idade. Você está com 89 anos e você fala: cara, eu vou morrer, o que eu vou deixar para a próxima geração? Não, legado você constrói agora. Agora é o momento de você construir legado. Agora é o momento de você se preparar para ter uma família. Agora é o momento de você se preparar para ser um bom pai. Agora é o momento de você se preparar para ser uma boa esposa. O tempo é hoje. No começo do ano, o pastor Teófilo, ele me chamou, junto com alguns meninos, ele começou a passar um ensinamento para a gente. E esse ensinamento está lá em Gênesis 49, 27. Jacó aqui, ele está para morrer, ele abençoa e profetiza sobre os seus filhos. E em Gênesis 49, 27, ele diz para o seu filho Benjamim: Benjamim é um lobo que despedaça. Diga comigo: lobo que despedaça. Tipo, o que você está falando? Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, ou caçará a presa em outras versões, e à tarde repartirá os despojos. Benjamim é um lobo despedaçador. Pela manhã caçará a presa, e de tarde repartirá os despojos. Cara, o que isso tem a ver com legado? O que Jacó está profetizando para Benjamim? De manhã você caça a presa. De manhã é a sua juventude. De manhã é quando você tem energia para correr atrás do seu chamado. De manhã é quando você arrisca. De manhã é quando você constrói aquilo que Deus vai fazer a partir de você. E de tarde, ou seja, na sua velhice, você reparte os seus despojos.
Na sua velhice você chama as pessoas da sua família, da sua casa, e você começa a repartir aquilo que Deus fez com você. Você não consegue repartir na sua velhice se você não caçar na sua juventude. Vox, eu estou falando para vocês, hoje é o momento de você ir atrás daquilo que Deus está falando para você. Hoje é o momento de você tomar conta da esfera da sociedade que você foi chamado. Hoje é o momento de você começar a pensar em família. Hoje é o momento de você dar passos de risco e fé. E se você caçar a sua presa na sua juventude, você vai ter despojos para compartilhar o seu legado quando você estiver mais velho. A nossa geração precisa começar a pensar em legado hoje. E eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que pensaram em seu legado e pessoas que não pensaram em seu legado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em segundo livro de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 20, é a história do rei Ezequias. Quantos aqui já ouviram falar do rei Ezequias? Tá, agora quantos aqui, eu não estou querendo saber se você ouviu falar de um dia que você leu na Bíblia, quantos aqui estudaram a história do rei Ezequias? É um rei que você está familiarizado. Tá, então você sabe do que eu estou falando. Rei Ezequias, ele foi o segundo melhor rei da história de Judá. Ele foi um rei que ele viu poderosamente o agir de Deus. Existe um episódio específico da vida de Ezequias, onde o rei da Síria, ele sitia a cidade de Jerusalém. O Senaqueribe, aquele rei, está sitiando a cidade de Jerusalém com 185 mil pessoas. 185 mil pessoas em volta daquela cidade. E o rei Ezequias, ele busca o profeta Isaías. Eles começam a orar. E o profeta Isaías, quantos já ouviram falar do profeta Isaías? Que bom, ufa. O profeta Isaías diz para Ezequias: Ezequias, fica tranquilo que Deus vai vir ao seu favor. E aí na transição da noite, a palavra de Deus diz que o anjo de Yahvé, ou o anjo do Senhor, aparece no acampamento dos assírios, e ele destrói 185 mil pessoas. E Ezequias é o rei que está vendo tudo isso acontecer. Eu não estou falando de um rei que não viu o sobrenatural. Eu estou falando de um rei que viu o agir de Deus de maneira poderosa. Ezequias foi tão importante que ele restabelece a adoração no templo. Ele traz novamente a arca para dentro do templo. Ele estabelece a adoração. Ele começa a celebrar a Páscoa novamente, quando muitos reis se esqueceram da Páscoa, que era uma analogia profética da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a celebrar a Páscoa profeticamente. 14 dias, toda a nação vem e começam a comer daquele cordeiro e celebrar em unidade. Ele foi um rei incrível. Mas Isaías aparece para Ezequias no capítulo 20, 2 Reis 20, e eu sei que isso vai destravar algo em você. Versículo 1, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Diga comigo, quase. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Balança a pessoa do seu lado e fala assim: põe a casa em ordem, porque um dia você vai morrer. Eu não estou profetizando para você, mas eu estou profetizando, porque um dia você vai morrer, a não ser que todos nós estejamos vivos na segunda vinda de Jesus, o que seria incrível. Mas o que Isaías está falando para Ezequias? Põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias, eu não estou interessado com o quanto de sobrenatural você viu. Eu não estou interessado com as suas benfeitorias para a nação. Põe a sua casa em ordem. Sabe por quê? Porque não está pronto para morrer aquele que ainda não colocou a sua casa em ordem. Ezequias, eu sei que você foi um grande rei, mas arruma a tua casa. Versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o rei de Davi, o seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei, e daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos, fala comigo, 15 anos,
15 anos a sua vida, e livrarei você e esta cidade da mão do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, pensa numa cena, tipo, bizarra. Isaías vai para Ezequias e fala: Ezequias, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Isaías está saindo do palácio, e um homem pouco íntimo do Senhor, ele capta: Ezequias acabou de orar, volta para falar para Ezequias que ele acabou de ganhar mais 15 anos, bônus. Então ele tinha um tempo reduzido para colocar em ordem, ele ganha 15 anos do Senhor para colocar a sua casa em ordem. Isaías volta e fala: Ezequias, good news, boa notícia, o Senhor acabou de me falar. Pense em um cara que ouve de Deus, tipo, eu estava trocando ideia com o Senhor, ele acabou de me falar que você ganhou mais 15 anos. Quando o profeta Isaías fala para você que você vai morrer, é porque você vai morrer. Você não vê ao longo da Bíblia Isaías errando muitas profecias. E aí você ganhou 15 anos, agora você tem uma direção de Deus: ponha a sua casa em ordem. E qual que é a outra coisa que você sabe? Que você tem 15 anos. Então Ezequias tinha 15 anos acrescentados pelo Senhor para estabelecer ordem de governo na sua casa. Por que ordem na casa é muito importante? Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Qual que é a estratégia de Deus para a igreja, para a eclésia? O que Paulo fala para Timóteo? Escolha bispos que saibam governar bem a sua casa. Porque se eles não governam bem a sua casa, como governarão a casa de Deus? Você quer conhecer um homem de Deus? Quem aqui é uma menina que quer casar bem? Levanta a mão. Você é uma menina que quer casar bem? Tá. Se você é solteira e não levantou a mão, eu não sei com quem que você quer casar. Quem que aqui é um menino que quer casar bem? Um homem que quer casar bem? Tá. Você quer saber se a mulher que você está orando ou o homem que você está orando é de Deus? Não pergunte quantos enfermos ele curou. Não pergunte quantas profecias ele acertou. Observe como ele trata a sua mãe. Observe como ela trata a mãe dela, o pai dela. Por quê? Porque a casa... Quantos aqui são casados e me entendem o que eu estou falando? Na casa você não coloca fake, você não coloca máscara, você é o que você é. Aqui na igreja todo mundo é crente. Aqui na igreja todo mundo está orando. Aqui na igreja... Aqui é todo mundo fogo, cara. Só que lá na casa é onde você estabelece o governo de Deus. Por quê? Porque você passa muito tempo mais na sua casa do que na igreja. Muito mais. E Isaías fala: Ezequias, põe a sua casa em ordem. Agora, um pouco mais para frente, a gente vai abrir um pouco a Bíblia hoje, um pouco bastante, o tempo já está passando, mas eu estou com o microfone e vou ficar falando. Isaías 39, Isaías capítulo 39, versículo 4. Essa mesma passagem você pode observar na sua Bíblia também em 2 Crônicas 32. Isaías capítulo 39, o que acontece nesse contexto aqui é que o rei da Babilônia fica sabendo da recuperação de Ezequias, e ele envia os seus servos para que os seus servos enviassem presentes a Ezequias. E no versículo 4, Isaías ele vem até Ezequias e ele pergunta, o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Aqui eu quero dar um outro ensino que não faz parte de hoje, mas para quem que você tem compartilhado aquilo que Deus tem falado com você no secreto? Existem coisas que você guarda no seu coração, assim como Maria guardou no seu coração que ela iria gerar Jesus. Não são todas as pessoas que precisam saber aquilo que está acontecendo na sua vida. Ezequias abre o palácio para os babilônicos, e aí o profeta Isaías diz: o que eles viram? E o que Ezequias fala? Eles viram tudo. Não há nada em meu palácio que eles não tenham visto. Versículo 5, então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, agora deu ruim. Imagina, Isaías vira para você e fala: meu irmão, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Quando coloca Senhor dos Exércitos, um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que há tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia.
nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Versículo 8, é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Talvez essa seja a frase mais egoísta da Bíblia inteira, é o ápice do egoísmo. Ezequias mostra tudo o que tem para os babilônicos, Isaías vem e fala, Ezequias, o que você mostrou? Eu mostrei tudo. Tá, então deixa eu falar um negócio, um dia, tudo que existe no seu palácio vai ser levado, vão levar os seus descendentes, e os seus filhos serão feitos de eunuco. Gostei da palavra, hein, Isaías? Não vai acontecer comigo. Sabe o que essa resposta de Ezequias expressa? A falta de pensamento na próxima geração. Ezequias não estava preocupado com Manassés, Ezequias não estava preocupado com os outros reis que assumiriam o trono, ele não estava preocupado com a nação, ele não tinha uma perspectiva de legado, contanto que exista paz e segurança enquanto eu viver. Sabia que existem alguns avivamentos que pararam porque a igreja não passou o bastão? Nós dissemos no começo do culto que o cristianismo é muito mais uma corrida de revezamento do que uma corrida onde você corre sozinho. Sabe por que é uma corrida de revezamento? Porque lá em Gênesis capítulo 6, Deus escolhe uma família, Noé. E Ele fala, Noé, através dessa família eu vou levantar uma nova aliança. Depois em Gênesis 12, Deus escolhe um homem também chamado Abraão. Ele fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A herança de Abraão passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó passa para José, José passa para Benjamim e para Manassés, para Efraim, para Manassés, me perdoa. Chega essa herança em Moisés, Moisés passa para Josué, Josué lidera o povo para a terra prometida. Na terra prometida Deus levanta reis, juízes, passa para Gideão, chega em Samuel, Samuel passa essa tocha para Davi, Davi passa essa tocha para o seu filho Salomão, essa tocha passa para Isaías, Jeremias, cai um homem chamado João Batista, e ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passa a tocha para Jesus, Jesus corre, ele passa a tocha para 12 discípulos, passa para Paulo. 1515, eu fiquei confuso com os anos, 1515, essa tocha chega em Martinho Lutero. Antes disso, 1415, chega em um homem chamado John Huss, um padre católico que orando, ele tem a revelação de que o Papa não era a cabeça da igreja, mas era Jesus, e que todos tinham acesso à presença de Deus, e que não eram as indulgências que justificavam, mas a graça. John Huss, ele é incendiado vivo, ele foi morto, incendiado, e ele profetiza, vocês estão matando um ganso, mas em 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não vão conseguir matar. 100 anos depois, a tocha cai na mão de Martinho Lutero, e essa tocha vai passando de geração em geração. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, William Wilberforce, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, Charles Finney no segundo grande despertar, Evan Roberts, e depois cai lá com William Seymour na Rua Azusa, se espalha o movimento pentecostalismo no mundo inteiro, 500 milhões de pentecostais hoje, por causa de um homem negro, filho de escravos, que acreditou que Atos 2 era para o tempo dele. E essa tocha começa a passar, Kathryn Kuhlman, John D. Lake, Billy Graham, e essa tocha hoje caiu na sua mão. A mesma tocha que começou milhares e milhares de anos atrás com Abraão, quando Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, chegou na sua mão. Não vai ser você que vai deixar essa tocha passar. Não vai ser você que vai deixar essa tocha cair da sua mão. Fala comigo, não serei eu. Por que eu estou falando isso para você? A nossa geração precisa pensar em legado. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Existe uma responsabilidade quando você segura o evangelho, e essa responsabilidade é, ponha a tua casa em ordem. Seja um bom marido. Eduardo, mas eu não sou marido. Seja um bom filho. Seja uma boa filha. Seja um bom tio, vai treinando.
Mateus fala para mim, cara, eu gosto de ser tio. Por quê? Porque eu seguro o Joshua, aí quando ele chora eu dou para a mãe. Seja um bom tio. Qual que é... Posso fazer um negócio estranho? Corta, tá bom? A tocha chegou até você, cara. Põe a tua casa em ordem. É tempo da igreja começar a pensar em família. É tempo da igreja começar a pensar em família. Agora eu quero que você abra comigo em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, a gente não vai ler isso agora. E eu quero deixar, antes de ler isso, eu quero deixar uma lição de casa para você. Você que está anotando, anota. Se você não está anotando, anota. Segundo livro de Crônicas 33 e 2 Reis 21, você vai ler isso essa semana, você vai ler sobre a história de Manassés. Quem que foi Manassés? Foi o filho de Ezequias. Eu ouvi Isaías de alguém ou não? De Ezequias, por favor. Manassés, ele começa a reinar. Lembra que Isaías tinha falado 15 anos? Deus está te dando mais 15 anos. Manassés começa a reinar quando ele tinha 12 anos de idade. Agora faz a conta comigo. Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Manassés começa a reinar com 12 anos. Quantos anos Manassés tinha? Parece uma prova de matemática, né? Quantos anos Manassés tinha quando Isaías profetiza para o seu pai? 0. Manassés nasce 3 anos depois da palavra profética de Isaías. 3 anos depois que Isaías profetiza, Manassés nasce. Ou seja, Ezequias tem 12 anos para discipular a próxima geração. Ele tem 12 anos para treinar o seu herdeiro. Ele tem 12 anos para levantar um discípulo. Dudu, mas 12 anos, Jesus fez em 3. Sabe por quê? Porque o maior indicador do seu sucesso vai ser o sucesso dos seus sucessores. Como que você mede um bom líder? Na sua ausência. Na sua ausência você consegue ver o legado de um líder. Na presença você vê como ele é bom, na ausência você vê o legado. Foi isso que Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não lhe será enviado. Mas o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e vocês farão obras maiores. O que Jesus está falando? Quando eu for, eu preparei vocês por 3 anos, eu estou indo, mas eu garanto que o sucesso de vocês, sem a minha presença física, vai ser muito maior, porque a minha presença que antes era física, vai ser dentro de vocês. Esse é o legado de Jesus. Ezequias teve 12 anos para treinar o seu filho, e se você ler esses capítulos que eu te falei, você vai descobrir que Manassés, e eu não estou exagerando, ele foi o pior rei da história de Judá. Ele foi disparado o pior. Ele foi um rei tão ruim que a palavra fala que ele espalhou sangue por todo o país. A tradição acredita que ele foi responsável pela morte do profeta Isaías. Alguns aqui já ouviram falar que existe uma tradição que diz que Isaías foi colocado dentro de um tronco de árvore e foi cerrado ao meio. Quantos já ouviram falar disso? Dizem que foi o rei Manassés que fez isso. Manassés foi tão ruim que ele começa a consultar médiuns espíritas, ele começa a adorar Baal, ele estabelece centros de adoração a Baal em toda a nação, ele levanta casas de prostituição. Filho de Ezequias. E a palavra de Deus diz que ele começa a oferecer os seus filhos como sacrifício a Moloque. Os filhos de Manassés, os netos de Ezequias, foram entregues em sacrifício a um Deus pagão. Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Qual que é o legado que você quer deixar para a próxima geração? Em uma geração, Manassés destruiu tudo aquilo que o seu pai havia construído. Agora, Jeremias capítulo 15, versículo 1. Então o Senhor me disse, aqui o Senhor está falando a Jeremias a respeito do cativeiro babilônico. Versículo 1, então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Versículo 4, eu farei deles uma causa de terror por todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém.
Jeremias está profetizando o cativeiro babilônico. E o que Deus fala para ele? Por tudo que Manassés fez, o filho de Ezequias, essa nação está indo como cativa a um outro reinado. Você consegue entender que o cativeiro babilônico foi gerado dentro da casa de Ezequias? O que eu consigo entender nessa história? Ezequias, ele foi um excelente rei, ele foi um péssimo pai. Noé, ele perde o mundo, ele salva a sua família. Salomão ganha o mundo inteiro, ele perde a sua família. Quem sabe a estratégia de Deus não seja restaurar o mundo através da sua família? Deus está levantando uma geração de jovens com senso de família e legado. Jovens que vão amar as suas casas. Jovens fiéis. Talvez existem pessoas aqui que você não veio de uma família saudável, você veio de uma família disfuncional. Essa herança maldita acaba hoje. Essa herança acaba hoje. Porque Deus tem uma nova herança para você, a herança de Abraão. É essa tocha que Abraão passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó passa para José, está na sua mão, é a sua escolha. Você tem escolha de estabelecer uma família que vai proporcionar o avanço do reino de Deus dentro da sua casa. Esse foi o modelo de Jesus. Se você abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, Atos 2, 41, aqui nós vemos um pouquinho depois do derramar do Espírito Santo, e no versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Diga comigo, batizados. E naquele dia houve um grande acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Diga comigo, 3.000. Pense em um cara que pregou bem aquele dia, Pedro. Primeira pregação da vida dele, 3.000 aceitam Jesus. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa aqui é a receita do avivamento. Você pode riscar aí na sua Bíblia como esse capítulo é a receita do avivamento. Eles se dedicavam ao ensino, fala comigo, Bíblia, comunhão e oração. Versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Fala comigo, templo. Partiam o pão em suas casas, diga comigo, casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então acontece o derramar do Espírito Santo, uma grande onda da glória de Deus toca Jerusalém. A palavra fala que muitos começam a ser salvos. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 são salvos. Eles começam a se dedicar aos ensinos dos apóstolos, à oração, comunhão, partir do pão. E lá no final desse capítulo a palavra diz que eles se reuniam no templo e nas casas. Eles se reuniam nas casas. O que sustentou o avivamento da igreja primitiva? Templo e casa. Igreja e a sua casa. Igreja e links. Tem alguém do link aí? Faz barulho. Eu não estou fazendo propaganda de link aqui, mas eu estou. Sabe por quê? Porque você não consegue ter comunhão e partir do pão aqui no culto. É muito fácil você vir aqui, num culto Vox de sábado à noite, e você consegue se esconder. Eu não estou falando que você quer se esconder, mas às vezes o ambiente é um pouco assustador. Quem concorda comigo? Cara, tem um monte de pessoa que eu não conheço. Cara, eu ainda não conheço tanto Jesus, eu não sei se eu devo falar com ele, com ela. A comunhão dos santos acontecia na casa, por quê? Porque lá não tem escolha. Lá você tem que sentar do lado da pessoa do seringue e falar, qual que é o teu nome? Ah, legal. Fez frio hoje, né? Amanhã, né, vai chover?
É, verdade. Você torce pro Palmeiras? Não, Corinthians. Ah, legal. Aí começa a primeira música e você fala, yes, acabou. Era uma eternidade, foram 20 segundos. Existe importância nas casas. Casas de Atos. As pessoas se reuniam como família para adorar Jesus, para buscar o Senhor, para partir o pão. O que isso quer dizer? Que eu preciso de você. Você precisa da pessoa do seu lado. Essa é a beleza do Evangelho. E você pode abrir comigo agora em Atos capítulo 5. A gente está caminhando para a conclusão, talvez. Atos 5, 35. Cara, essa história é bizarra. Você vai ler toda ela na sua casa depois. Mas acontece aqui que a igreja de Atos está vivendo um grande movimento de expansão. Quantos acreditam que Deus vai trazer tantas almas para o reino dele que não vai caber nas igrejas nos próximos anos? Algumas pessoas, digam um amém bem forte. Sabe por que eu falo isso? Porque esse é o padrão de Deus para uma grande colheita. Lucas capítulo 5, quando Pedro faz a pesca maravilhosa, ele pega tanto peixe que ele tem que chamar os outros barcos, porque o barco dele estava afundando. O que isso quer dizer? Que não existe avivamento apenas com uma igreja. Existem tantas almas que nós precisamos de todos. Atos 5, muitas almas, milagres, sinais e maravilhas. A palavra de Deus diz que multidões de outras cidades iam para Jerusalém para ouvir o ensino dos apóstolos. E o que acontece? Os fariseus se levantam. Diga comigo, religião é uma droga. No meio do avivamento, no meio dos sinais e maravilhas, os fariseus se levantam, o sumo sacerdote prende os apóstolos, eles prendem Pedro, eles prendem outros apóstolos, e eles começam a debater se eles deveriam ou não matar os apóstolos. E aí um homem de Deus chamado Gamaliel, ele era um mestre da lei, mas ele é usado poderosamente por Deus nesse capítulo. Ele pede a palavra. No versículo 35, então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, fala comigo, Teudas. Se você tiver um filho, considere muito esse nome, ore a respeito disso, Teudas, reivindicando ser alguém. Cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas. Fala comigo, Judas. Com certeza não considera esse nome. Judas, aqui é outro Judas, não é o mesmo que traiu Jesus. Apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Fala comigo, todos foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Até aqui. O que Gamaliel fala? Os religiosos pensando em matar os apóstolos, para que a pregação do Evangelho de Cristo não se perpetuasse, e Gamaliel pede a palavra. Ele fala, duas pessoas se levantaram, Teudas, fala comigo de novo, Teudas e Judas. Eles se levantaram, eles arrumaram alguns seguidores, mas depois que eles morreram, todos se dispersaram. Se esse homem aí, Jesus, realmente for filho de Deus, quando ele morrer, os seus seguidores não se dispersarão. Ou seja, se ele realmente for o filho de Deus, nós não queremos batalhar contra eles e nos encontrar lutando contra Deus. Deixa eu falar um negócio. Mais de 2000 anos depois você está aqui. Sabe por quê? Porque Gamaliel estava certo. Porque Pedro estava certo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus levantou discípulos, ao contrário de Teudas, Judas, de muitos outros, que deram sequência ao seu legado. Ao contrário de Ezequias, que perdeu todas as suas benfeitorias porque não colocou a sua casa em ordem. O Evangelho chegou até você.
esse bastão chegou até a sua mão, e hoje você tem a oportunidade de se posicionar e falar: eu colocarei a minha casa em ordem. Dudu, mas eu não sou um pai ou uma mãe, eu não sou casado ainda. Começa hoje. A sua consagração começa hoje. O seu tempo de separação para Deus começa hoje. O seu tempo de discipulado começa hoje. Dudu, mas eu não sou líder de link. Pedro também não era líder de link. Tiago não era líder de link. João não era líder de link. Sabe por quê? Porque eu acredito numa liderança que não é por posição, é por influência. Se você precisa de uma placa para discipular alguém, para encorajar alguém, para orar por alguém, é porque você não merece. Mas você tem a oportunidade de hoje se levantar para abençoar pessoas. Dudu, ninguém me ouve aqui na igreja. No seu trabalho tem pessoas que precisam de Jesus. Na sua família existem pessoas que precisam de Jesus. Eu estou falando para você que hoje você pode colocar essa mensagem no seu coração e decretar que o avivamento que você está recebendo esses dias não vai parar em você. Você pode receber essa palavra hoje e decretar que o seu filho vai ser muito mais ungido do que você foi, que o seu filho vai se mover muito mais em sinais e maravilhas do que você, e que a sua família vai preparar um lugar para a manifestação da glória de Deus aqui na terra. Deus está levantando jovens que irão colocar em ordem a sua casa. Fica de pé no seu lugar. Oh, yes. Feche os seus olhos. Nós iremos ter um tempo de adoração. Mas eu sinto que hoje é um dia que o Senhor está batizando alguns com um senso de legado e família. Deus está te levantando hoje para pensar na próxima geração, para preparar a próxima geração. Nós estamos vivendo hoje frutos que foram gerados em muitos outros avivamentos. Qual que vai ser a sua contribuição para a próxima geração? Qual que vai ser a contribuição do Vox para a próxima geração? Eu creio que existem pessoas aqui que muitos autores escreverão livros ao seu respeito. Existem pessoas aqui com um chamado específico para afetar a esfera da família para sempre. Existem pessoas aqui que vão chacoalhar a esfera da mídia, arte, entretenimento para sempre. Deus quer te usar para que você estabeleça um legado. Existem pessoas aqui que você vai estabelecer um legado na esfera do governo, outras que vão estabelecer um legado na esfera de negócios. Mas eu quero falar para você que o seu legado começa hoje. O seu legado começa hoje. Hoje é o dia. Se o Senhor tem batizado o seu coração hoje com uma necessidade para pensar em família, em legado, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente. Oh, Espírito Santo. Pode apertar bastante aqui na frente. Pode ficar de pé mesmo. Talvez você está me ouvindo hoje, você não vem de uma família saudável, de uma família que preparou um legado para a próxima geração. Se você fala, hoje eu quero ser o divisor de águas na linhagem da minha família, vem aqui na frente também. O Senhor vai fazer algo essa noite poderoso. Espírito Santo, aumenta a sua presença agora. Aumenta a tua presença no nosso meio, Senhor. Ó Deus, nós declaramos agora jovens se levantando para pensar como Jesus pensava, em discípulos. Discípulos que iriam fazer obras maiores do que aquelas que o Senhor fez. Discípulos que iriam honrar o teu sacrifício. Discípulos que iriam caminhar até o último dia de suas vidas propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Discípulos como Pedro, como João, como John Hus, que foi incendiado por causa do Evangelho, como Lutero. Pai, eu creio que o Senhor quer fazer na nossa geração a maior reforma que já houve no Brasil, mas nós sabemos que o Senhor quer fazer a partir de família.
Então eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha agora com a tua presença e abençoe as famílias aqui representadas. Deus, abençoe cada casa. Nós cancelamos agora toda maldição hereditária, caia por terra agora em nome de Jesus. Você que não teve um bom pai, você será um bom pai para os seus filhos e para a sua geração. Você que não teve uma boa mãe, você será uma boa mãe. Você que não tinha paz como um casamento saudável, o seu casamento será feliz em nome de Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Levante as suas mãos, comece a fluir no Espírito. Legado e casas. Legado e casas. Você vai gerar discípulos. Vocês irão gerar discípulos. Vocês irão gerar discípulos. Filhos espirituais. Filhos espirituais que irão queimar por Jesus mais do que vocês. Casas de atos. Casas de atos. Pai, estabeleça a sua ordem nessas casas aqui. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Sopra.